Boa tarde, meu bom Luiz. Boa tarde, Marisa. Prazer estar aqui novamente. Caros ouvintes, boa tarde. Notícias do cenário nacional. A semana registrou fatos, de algum modo, preocupantes a serem digeridos e interpretados por nós, os brasileiros, como foi o caso da decisão do Tribunal Superior Eleitoral, que tornou inelegível o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não foi surpresa, claro, nem para ele, que vem sendo alvo de implacável perseguição política desde 2019, quando assumiu a chefia do país. Temeroso e preocupante é o envolvimento do aparelho judiciário nesse processo. Outra notícia impactante também, que gerou e aí continua gerando repercussão, foi a entrevista do presidente Luiz Inácio da Silva à Rádio Gaúcha. Indagado sobre a defesa que a esquerda brasileira faz do criticado regime da Venezuela, o presidente disse que o conceito de democracia é relativo. Ora, o relativo não é pleno. E quem relativiza, na minha opinião, a democracia admite a prática totalitária que viola o direito das pessoas, como é o caso da Venezuela. A fala do presidente do Brasil gerou reações indignadas, dentro e fora do país. Por exemplo, no seu Twitter, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, rebateu Luiz Inácio, dizendo, abre aspas, o conceito de democracia não é relativo. Após a superação dos regimes totalitários do século XX, a democracia não pode seriamente ser concebida como uma fórmula vazia, apta a aceitar qualquer conteúdo. Fecha aspas. E, na sequência, sem citar, mas claramente se referindo à Venezuela, Gilmar Mendes afirmou, abre aspas novamente, não é democrático um regime político em que, por exemplo, o chefe do executivo vale-se do poder militar para subjugar Congresso e Judiciário e para garantir a eliminação física dos cidadãos que ousem denunciar abusos ditatoriais. Deixa aspas para o ministro. Reforma tributária. Como acabamos de ouvir aí na voz da Tainara, a reforma tributária, a Câmara Federal aprovou ontem a PEC, que é proposta de emenda constitucional número 45 de 2019. Pouco se fala nisso, mas essa proposta foi feita no governo anterior do presidente Jair Bolsonaro. Agora vai para o Senado. Ela altera o sistema tributário brasileiro, que é a tal da reforma tributária, que a maioria dos brasileiros não sabe o que é, embora sofra pagando os impostos, ou seja, os tributos. De cada R$100 nossos, que a gente consegue ganhar duramente no dia a dia do nosso trabalho ou do nosso negócio, o poder público leva R$33, ou seja, 33%. E retribui com péssimos serviços públicos, como a gente vê cotidianamente na saúde, na educação, no transporte, no saneamento. E vai continuar assim, com ou sem reforma. E o brasileiro sempre pagando calado. O engodo é dizer que vai modernizar e simplificar o sistema. Até vai, mas para tomar mais dinheiro do povo, para manter os políticos no poder, mentindo e se locupletando como sempre. Ou seja, é bem diferente do otimismo manifestado pelo IPEA, como a rádio acabou de noticiar. Então a perspectiva é de que nada vai mudar assim, que traga benefícios, que melhore a condição de vida do brasileiro. É só para garantir vamos dizer assim, o pagamento
né, o financiamento pelo dinheiro público de manutenção desses políticos no poder. E a nível de governo, né, governo federal, assusta, por exemplo, a censura aos meios de comunicação, notadamente as redes sociais. A reforma mantém tudo centralizado na União e afasta os estados, os governadores e os municípios, através dos seus prefeitos, e são eles que, de fato, estão no corpo a corpo, no dia a dia, convivendo e tentando resolver e atender às necessidades da população. Mas a União carrega o dinheiro para ela e distribui de acordo com a vontade dela, nem sempre fazendo justiça. E tudo fica escancarado, quer dizer, esse interesse em controlar o dinheiro, não com finalidades beneficentes para o povo, fica claro isso, fica escancarado esse interesse, essa preocupação que está nos próprios debates aí em relação à reforma, onde, inclusive, houve a distribuição pelo presidente da República de dinheiro, né, através das emendas parlamentares, para influenciar o voto dos parlamentares a favor da reforma. Então, se o governo é a favor da reforma, já é um elemento suficientemente forte para a gente desconfiar. E consta que essa compra de votos, vamos chamar assim, foi da ordem de 7,5 milhões de reais em apenas 2 dias, os 2 dias que antecederam a votação da emenda. E no cenário local, aqui na nossa alegre e bela província, seguimos fazendo o nosso passeio pelo plano de governo do candidato e agora prefeito Ricardo Ribeiro, de Livramento. Anotamos mais algumas propostas muito importantes que estão lá no plano, mas que até hoje não foram cumpridas. Por exemplo, a regularização da atividade mineradora e de cerâmicas no município, que degrada o ambiente e nada rende para a prefeitura. E a implantação de uma indústria processadora de frutas, ao contrário, deixaram depredar, degradar aquela indústria cidadã que tem ali na região próxima do Benito Gama, que seria essa processadora de frutas. Constam também ações de requalificação urbana de muita importância, de altíssima importância, que por exemplo, permitiria a interligação da parte central da cidade com áreas de expansão, como Matinha, Estocada, passando ali pela Lagoa Grande, bairro Beira Rio, já mais pelo lado de cá, entre outras. E o plano também deu ênfase à coleta seletiva de lixo, que nunca foi feita, a arborização e proteção das árvores, o que a gente vê é justamente o contrário. O prefeito já está quase na metade do segundo mandato, ou mais da metade, e vai ficar devendo tudo isso, ou quase tudo isso. Mas se ele se empenhar e se ele quiser, ainda dá para fazer, ou pelo menos iniciar, muita coisa. Semana Espírita. Segue hoje a 29ª Semana Espírita de Livramento, que começou na última segunda-feira, com o lema "É tempo de despertar". As palestras começam às 20 horas e são ali no espaço, em um espaço de evento que existe ali na Avenida Presidente Vargas, em frente à Escola Rômulo Galvão, ao lado da Tropical Center. E o evento é aberto a qualquer pessoa, independente de religião. O propósito é abrir oportunidade de ampliação de conhecimentos sobre o sentido da vida, a promoção do desenvolvimento espiritual. Já houve palestras sobre Deus e nós, o perdão incondicional, o amor, a mensagem do Espiritismo. Vale a pena assistir. Hoje é sobre a busca do ser humano novo, que ficará a cargo esta palestra do advogado e professor Eric Menezes, de Vitória da Conquista, que milita no movimento espírita. O evento também é transmitido pelo YouTube e pelo Facebook. E, por último, gentileza e generosidade
engrandecem o ser humano e podem até transformar vidas. E quem facilita a vida do outro, ao invés de atrapalhar, também sempre encontra facilidades em sua vida. A propósito, trago para a reflexão de hoje o caso do gerente desaparecido em um frigorífico. Vasculharam o local, procuraram por tudo que é canto e não o encontraram. Mas o funcionário da portaria deu toda a certeza de que ele não havia saído. Mas o grupo de resgate, exausto de tanto procurar, não acreditou no porteiro e cancelou as buscas. Mas aquele porteiro resolveu verificar pessoalmente cada uma das câmeras frigoríficas do local. Era um local impossível de alguém se perder, porque em razão disso não foram olhadas pelo pessoal do resgate. E o porteiro achou justamente o gerente preso em uma delas. O gerente contou que durante a vistoria que ele fazia naquelas câmeras, a porta da câmara fechou-se acidentalmente e travou. E ele não pôde sair, não pôde pedir socorro. E todos, admirados, quiseram saber como o porteiro teve tanta certeza de que o gerente não havia saído da empresa. E ele explicou: há vários anos, ele é o único que todos os dias tem a gentileza de me cumprimentar quando chega. E pergunta sempre como eu estou. E também me cumprimenta quando sai do trabalho. E hoje eu só o vi chegar. E ele jamais teria saído sem a costumeira gentileza de se despedir. Teria de estar aqui dentro. Foi o que eu pensei. Portanto, caros ouvintes, esse significativo detalhe da gentileza, da generosidade, evitou que aquele gerente morresse congelado. Pensem nisso. E é o que trouxemos para hoje, meu bom Luiz, minha cara Marisa. Tenham todos uma boa tarde.